Gravando. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa terceira aula, né? Então, o que a gente vai fazer hoje, eu vou dar só uma relembrada em como a gente terminou na semana passada com o modelo de tópicos, o LDA, o Latent Dirichlet Allocation, né? Relembrar como é que isso funciona, né? Mostrar um exemplo de uso e a gente vai passar então para o material propriamente dito da aula de hoje, que a gente fez uma pequena alteração no programa, estava dizendo que eu ia falar sobre redes neurais, mas achei melhor falar sobre word embeddings antes de falar de rede neural, até mesmo para motivar o uso de rede neural. Então, eu troquei um pouquinho a ordem da quarta com a terceira aula, tá? É, então, acho que vai ficar, o curso vai fluir melhor. Então, só lembrando o que que é o LDA. O LDA é essa máquina que está aqui, que gera, que é para gerar texto, né? Mas o objetivo não é fazer a reprodução de um texto, o objetivo, na verdade, dado um conjunto de documentos, né, encontrar tópicos dentro desses documentos, e quais palavras estão dentro, são mais comuns, né, em cada tópico. Então, como a gente tivesse uma máquina onde tem dois grupos aqui de ajustes, né, de que a gente vai equalizar essa máquina, e a natureza funciona da seguinte forma, né? Quando eu quero gerar um texto hoje, a gente vai dizer que textos podem ter até K tópicos, né? E a gente vai sortear qual é o tópico, né, as probabilidades dos tópicos, né, que vem de uma distribuição de Dirichlet com parâmetro beta de concentração, né, de saber como é que se as palavras vão estar mais concentradas em múltiplos tópicos, né, ou mais concentradas em tópicos únicos, né. Então tem dois parâmetros nessa minha máquina, beta e alfa, né, que vão alocar então um documento. Quais são os tópicos que a gente tem? Então, a gente tem K tópicos. Eu tenho um documento. Esse documento é uma sequência é, de palavras, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou sortear qual vai ser a proporção de tópicos que esse documento vai ter, né? Eu vou distribuir nesses K tópicos o quanto vai ter, o meu documento vai ter de cada tópico. E aí a minha sequência de palavras, eu vou dizer, olha só, a palavra vai vir de um determinado tópico. Primeira palavra do meu documento vem de um determinado tópico, que eu vou sortear dessa distribuição de probabilidade. Uma vez que eu determino o tópico, eu vou olhar na distribuição de palavras e vou selecionar uma palavra aqui para o meu texto. E isso vai sendo formado sequencialmente. Qual é a ideia? É que eu vou apresentar para essa máquina um conjunto muito grande de documentos e vou pedir para a máquina assim, olha, vamos achar qual é o valor de ajuste que faz com que a máquina gere textos mais de forma mais fidedigna a esse conjunto de documentos que eu apresentei. A única coisa que a gente tem que dizer para a máquina é, olha, quantos tópicos a gente tem. Eu tenho que saber, olha, eu vou dar um chute aqui. Tenho 10 tópicos, 20 tópicos, 30 tópicos. O procedimento, o método estatístico vai achar quais são os ajustes dessa máquina que se aproximam mais do conjunto de textos que eu apresentei. A gente não vai usar os textos. O que que a gente vai usar? A gente vai usar exatamente a, o quanto, né, cada palavra aparece em cada tópico. Eu vou ver o seguinte, olha, dado esses tópicos, o que me interessa é a distribuição de palavras em cada tópico, porque aí eu vou poder olhar
para essa distribuição de palavras, ver quais são as palavras mais frequentes e interpretar os tópicos. E é esse exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. Então, na verdade, eu não estou interessado aqui na geração do texto. Esse método não é para ficar fazendo um bot igual o GPT, para gerar texto, gerar tradutor, completar texto, nada disso, tá? O objetivo dessa máquina é só entregar para a gente os tópicos. Mas ela faz isso a partir de um modelo gerador de texto. Tá? E como vocês viram na aula passada, não tem mágica, na verdade, é pura vem de princípios clássicos de estatística dessa distribuição de Dirichlet, que na verdade é uma distribuição que vai ajudar a gente a gerar outras distribuições de probabilidade, né? Ela é um gerador de distribuições multinomiais, né? Então vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Então o algoritmo basicamente a gente amostra os betas de uma distribuição de Dirichlet, amostra os tetas de uma distribuição também de Dirichlet, e aí cada palavra, tá? N num documento D vai ser gerada primeiro pelo uma alocação de tópico. Uma vez que eu aloco o tópico, eu vou escolher dentro da distribuição de palavras dentro daquele tópico qual vai ser a próxima palavra do meu texto. Tá? E o nosso objetivo é encontrar esses parâmetros da distribuição de Dirichlet. Tá? Então, um exemplo com notícias de jornais no Brasil. Tá? Eu vou pegar todas as notícias entre janeiro de 2009 e dezembro de 2021 de Folha de São Paulo, Estadão, Valor Econômico. Tá? Então a gente criou um robô que baixa isso tudo da internet, tá? Tem as notícias diárias, a gente agrega as notícias por semana. Então a cada semana eu tenho o meu texto, o meu corpo de texto são todas as notícias da Folha, do Estadão e do Valor. Tá? Para cada notícia a gente pode é, contar quantas palavras, qual o tamanho do vocabulário, o conjunto de todas as palavras que apareceram nas notícias. A gente faz aquela limpeza que a gente viu na semana passada, né? Tirando artigo, preposições, pontuação, né? É, Pode fazer combinação de palavras de 1 a 3 gramas. Então, por exemplo, Covid-19, presidente Bolsonaro, Supremo Tribunal Federal. Então, isso aqui são exemplos de 2 e 3 gramas, né? E aí a gente gera o que é a nossa matriz de dados, né? O corpo de texto, né? A gente quantificou as notícias. Só para vocês terem uma ideia, qual é o tamanho dessa base de dados? Então, isso aqui é a evolução do número de notícias coletadas de 2009 até 2021. O valor, a gente teve uma restrição que a gente não conseguiu pegar as notícias de 2009 até 2011, só a partir de 2012. Mas vocês veem aí a evolução do número de notícias que a gente conseguiu coletar de maneira online, e é isso que forma a nossa base de dados, né? Então, aqui só um exemplo de como é que fica, como é que é a base de dados. É um artigo texto, né? Um arquivo texto que vem com esse formato, né? E aqui está marcado em diferentes cores, né, o que é pontuação e artigo, que a gente vai, que está em azul, que a gente vai tirar, ou alguma coisa, ou palavras como números, por exemplo, que a gente simplesmente remove, né? É, Em vermelho estão os stop words, palavras raras, e marcadores temporais que a gente também remove, né? E em verde são as palavras que devem ser lematizadas, né? E preto são as palavras que a gente não mexeu. Então, só para mostrar assim, o quanto se pode manipular é, o texto, né? De acordo com aquelas regrinhas, daquelas técnicas que a gente discutiu no início da aula passada. Então, esse é um exemplo de texto e de pré-processamento de texto. E aí, o que que é o LDA? Aí você pega esses textos todos, pegou tudo isso e jogou.
naquela máquina lá, apertou o botão e foi fazer os ajustes lá da máquina para ver o quanto você conseguia reproduzir desses textos para achar os tópicos, né? E a gente disse, olha, tem possivelmente 40 tópicos, 50 tópicos nesse conjunto de notícias, né? Vamos olhar para alguns deles. O que que a gente sai? Como é que é o resultado? Resultados são figuras como essa daqui, né? Você pode representar dessa forma, né? Que são as nuvens de palavras. Quanto maior o tamanho que a gente da palavra que a gente está representando aqui, maior é a probabilidade daquela palavra aparecer naquele tópico, tá? Então lembra que quando a gente vai selecionar uma palavra de um tópico, a gente seleciona com uma determinada probabilidade. A gente está tirando a palavra dentro de tem vários cestos. Um cesto para cada tópico. A gente tem palavras dentro do cesto, né? E a gente tira a palavra do cesto com diferentes probabilidades. Esse primeiro tópico aqui que apareceu, que de novo, nós seres humanos aqui vamos ter que interpretar que tópico é esse. As palavras que apareceram de maneira mais frequente foram essas que estão aqui. Então, candidatar, PT campanha, eleitoral, eleição, né? É claramente uma variável ligada à eleição, a ciclo político, né? Um outro tópico que apareceu foi PSL, Bolsonaro, ministrar, Mourão, Flávio, economia, Guedes. Claramente algo relacionado a Bolsonaro e eleição do Bolsonaro. Então é isso que sai do LDA. Na verdade, não sai a palavra. O que que sai? Sai para cada tópico, a gente vai ter uma matriz onde a gente vai ter o número de tópicos, né? E a frequência, para o meu vocabulário, qual foi a probabilidade de cada palavra do meu vocabulário dentro de cada um desses tópicos. Aí a gente pode pegar as palavras mais frequentes, as palavras mais prováveis e desenhar essa nuvem de palavras, e aí cabe a nós, seres humanos, interpretarmos que tópicos são esses. O que que a gente pode fazer com isso? Por exemplo, a gente pode criar séries de atenção da mídia. Qual a proporção que esse tópico apareceu nas notícias ao longo do tempo, então ao longo das semanas. Então, o que vocês estão vendo aqui à esquerda é exatamente a evolução temporal desse primeiro tópico aqui na mídia. Com qual frequência essas palavras apareceram na mídia, e você vê claramente que tem um comportamento cíclico. Então, tá realmente fazendo sentido. O que que você pode fazer com isso? Olha, isso pode servir de entrada, né, de variável, de insumo para um modelo macroeconômico, para um modelo de previsão, né? Então, isso é um insumo para uma análise quantitativa posterior. Assim como a gente não fez lá com a série de incerteza de política econômica, a gente pode fazer com as séries de atenção. Então, essa aqui é a atenção desse tópico, esse aqui é o tópico que a gente rotulou de tópico número 21. Esse aqui é o outro tópico, é o tópico que a gente rotulou 57. Você vê que não tinha quase atenção nenhuma na mídia, quase nada aparecia. Em 2018 começa a aumentar um pouquinho aqui, e você tem um boom aqui a partir de 2018, que esse tópico começou a ganhar tração na mídia, tá? Então, você pode fazer isso para todos os tópicos, né, que você tem. Alguns tópicos a gente vai ver que são óbvios, como esses dois aqui, outros tópicos não são não tão óbvios, né? E aí, como é que a gente determina o número de tópicos? É um pouco na tentativa e erro, porque não tem uma receita de bolo. Se você subestima o número de tópicos, o que é que vai começar a acontecer? Ele é capaz de começar a misturar dois tópicos. Então, você é capaz de ter algo que vai misturar, por exemplo, esses dois tópicos aqui, uma coisa de eleição do Bolsonaro e ciclo eleitoral. Por outro lado, se você superestima o número de tópicos, você vai ter alguns que vão ficar muito claros, como esses dois, e vai ter um monte de coisa que não vai fazer muito sentido, né? Que ele vai misturar lá umas
palavras pouco relacionadas e não vai fazer muito sentido. A gente tem que ficar ali olhando, né, fazendo, testando, aumenta um pouco, reduz, para olhar qual é o ótimo de tópicos e depois, mesmo que que você constrói o tópico, você não quer. Nem todos os tópicos vão ser úteis para gente. Pode parecer que um tópico, sei lá, que é cultura, lazer, pode ser que isso, para o modelo que a gente está interessado, não seja uma variável que vai ser relevante para o nosso modelo quantitativo que a gente vai usar posteriormente, tá? Então, essa é a ideia de LDA, tá? Você pegou, você tem você pegou o seu texto, você gerou, quantificou em termos de frequências que as palavras aparecem, jogou nessa maquininha de gerar texto e ela sai com esses tópicos. Isso tem um determinado uso, tá? O que a gente vai ver agora é uma outra forma de analisar texto que vai ter outras funcionalidades, tá? Que vai ser um pouco também a base dos modelos que realmente estão interessados em gerar o texto propriamente dito, tá? Que são fundamento dos tradutores, dos autofills que a gente tem quando o software recomenda qual é a próxima palavra que você tem que colocar. Isso vai vir de um passo adiante, que é o que a gente vai ver agora, tá? Eu vou aproveitar como é que eu vou mudar de slide. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa sobre esse material, eu acho que é um bom momento para uma pequena pausa. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente passa para o próximo slide. Já tem uma aqui, então, Stefano, pode falar. Oi, professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, bom, obrigado. Não, eu fiquei com a dúvida da questão dos tópicos. A quantidade de tópicos ele pode ser gerado endogenamente pelo sistema Não, a gente ou tem a que gente determinar. define a quantidade de tópicos? A gente define. A gente tem que determinar. Tá, e aí deve ter algum tipo pela quantidade de textos que a gente selecionou a priori na nossa base original. Deve ter uma quantidade mais ou menos ótima de quantos tópicos deveria conter naquela quantidade de textos, né? Naquela base que a gente tem de palavras. É o que eu falei, exatamente. Se você superestimar o número de tópicos, vai ter um monte de tópico ali. Claramente você vai olhar, isso aqui está misturando palavra que não está muito relacionada. Não, Se eu sei, você- mas, por exemplo, se a gente sabe a priori qual o tamanho da nossa base, a gente já deve saber mais ou menos qual a quantidade de tópicos que deveria ter ali. Existe alguma regra para eu isso, acho que não, não é o pré-definida? tamanho, eu Não. acho que é quão diversa é a base. Então, por exemplo, se você pega não todas as notícias do Estadão, mas só pega as notícias relacionadas à economia, você vai ter menos tópico do que se você pegar toda a edição do Estadão, porque aí você tem uma quantidade muito maior de tópicos. Mas Tá, entendi. Mas se a priori eu não. precisar exatamente no de tópico, isso é um problema assim, que não é nem de análise de texto, tá? Porque isso aqui é um problema de clusterização. Uhum. É a questão assim, qual é o número de clusters ótimo? A gente não sabe. Vai muito por tentativa e erro, né? É sempre melhor botar mais do que botar menos, né? Aqui a gente trabalhou entre 50 e 100 tópicos nesse trabalho. A gente ficou testando entre 50 e 100. Acho que o final ficou mais para próximo de 100, se eu não me engano. Não, tá bom, entendido. Obrigado. E tem mais nenhuma mão levantada. Então vamos para o próximo. É, atração, que na verdade a gente vai falar sobre word embedding, tá? O que que é o word embedding? A gente, de novo, quer transformar é, palavra em número, quer transformar texto em número, tá? Mas agora, tudo que a gente fez até agora, a gente ficou fazendo contando feijão. Ficou contando e achando frequências, né? Agora eu gostaria de capturar algum.
sentido dessas palavras para tentar achar algum tipo de similaridade. Ah, por que que a gente vai fazer isso? Bem, pensa num método de sugestão da próxima palavra. Ele olha para o texto que você escreveu até um determinado momento, ele tem que te dar uma sugestão da próxima palavra. Ele não pode te dar uma sugestão completamente aleatória. Ele quer dar uma palavra que esteja fazendo sentido com aquele texto que você já escreveu, né? Então, ele precisa entender um pouco de que palavras são similares e quais palavras não são similares, né? E a gente quer representar essa similaridade de forma matemática. Que, de novo, como eu já falei, tudo que vai acontecer aqui, tudo que está por detrás dessas ferramentas de AI é matemática. Então, a gente tem que transformar em número de alguma forma. Então, a gente vai criar essa representação de palavras, tentar de uma forma parcimoniosa, da maneira mais parcimoniosa possível, representar matematicamente palavras, tá? E de forma que a gente consiga identificar que palavras são próximas e quais palavras estão distantes. E isso, obviamente, vai depender de contexto. Por exemplo, uma maçã e uma banana podem ser muito similares se a gente estiver falando de fruta, mas podem ser muito distintas se a gente estiver falando de tecnologia, porque banana não tem nada a ver com tecnologia, mas maçã, Apple, é empresa de tecnologia. Então, nesse sentido, são palavras diferentes. Então, a gente tem que saber a similaridade vai depender do contexto, tá? O que, obviamente, complica em termos de como é que a gente vai fazer essa abstração matemática para fazer essa representação. Ah, então, por exemplo, todas essas técnicas de contar feijão, de ver frequência, não vão te dar contexto, né? Ou se eu simplesmente representar palavras do meu vocabulário como uma entrada binária, vou mostrar já já, o que a gente vai ter é um conjunto, um, um elemento matemático enorme, de altíssima dimensão, muito esparso, muito zero, e extrair qualquer informação daí vai ser virtualmente impossível. Então, os word embeddings, né, na verdade, isso é sinônimo para dizer o seguinte: olha, eu vou pegar o meu vocabulário, cada palavra no meu vocabulário, essa palavra vai ser representada por algumas características. Vamos pensar essas características entre aspas, tá? E essas características vão ser quantificáveis. E aí eu vou saber se a maçã é igual à banana, se elas tiverem, se essas duas palavras tiverem características similares. Se elas tiverem características distintas, elas estão longe. E essas características vão depender de contexto. Então, como eu disse, a maçã pode ser uma fruta, como pode ser uma empresa de tecnologia. Então, a representação da maçã vai depender de em que contexto a gente está falando. Então, imagina o seguinte, que eu tenho essas palavras. Eu tenho um morango, uma maçã, uma banana, um avião, uma moto, um carro, tá? Isso aí está espalhado. Vamos imaginar assim, que agora eu tenho um tabuleiro na minha frente, tá? É, e eu tenho esses objetos, joguei em cima do meu tabuleiro, tá? Então, esse tabuleiro tem duas dimensões. Tem um eixo horizontal e um eixo vertical nesse meu tabuleiro. E agora eu quero que cada eixo desse represente, por exemplo, uma característica. Então, agora eu quero jogar palavras que são similares para um lado e palavras e grupos de palavras distintas têm que estar afastados. Então, eu quero juntar aqui morango, maçã, banana e pera num grupo. Quero pegar avião, motos, bicicleta e carro e jogar para outro grupo.
Então, eu gostaria de fazer essa modificação, né? Então, com isso, eu coloquei aqui palavras que são similares. Estão nesse lado do tabuleiro, estão no canto superior esquerdo, e essas palavras aqui eu joguei para o canto inferior direito. E aí vamos pegar uma palavra aqui, essa palavra maçã, né? Ela está representada por um determinado valor aqui nessa dimensão do tabuleiro, nesse eixo aqui do tabuleiro, no eixo vertical. Então ela tem um valor aqui no meu tabuleiro no eixo vertical, e ela tem um outro valor que vai vir aqui para baixo no meu eixo horizontal. Então ela está representada por dois números: o valor que ela toma no eixo vertical do meu tabuleiro e o valor que ela toma no meu eixo horizontal do tabuleiro. E assim eu faço para o morango, para a pera, para a banana. Como elas estão próximas, elas têm valores associados a elas, do eixo vertical e do eixo horizontal, que são similares. A mesma coisa vai acontecer para essas palavras que estão no canto inferior direito. Elas vão ter valores no eixo vertical e no eixo horizontal que são similares. Agora, os valores dessas palavras aqui, desses meios de transporte, são diferentes, estão distantes dos valores associados ao da fruta. A questão é, o que que são esses eixos? A gente podia pensar que o eixo horizontal vamos inventar uma palavra, frutabilidade, né? E aqui seria o quão ligado a transportes a palavra é. É alguma característica, então, ou seja, se é um alimento, né? O grau que isso aqui é um alimento, o grau que isso aqui é um meio de transporte ou um produto industrializado, né? Pode pensar em várias características que podem separar carro, bicicleta, moto e avião de banana, maçã, pera e morango, tá? Então, aqui a gente está falando de duas características. Na verdade, no mundo dos embeddings, no mundo de processamento de linguagem natural, eu não vou ter duas dimensões nesse eixo, eu vou ter várias, múltiplas, talvez centenas de dimensões, centenas de características, tá? E eu quero agrupar essas palavras. Só que, diferentemente de quando a gente pensa em fazer grupo de, por exemplo, clientes de um banco, então, quando um determinado banco quer olhar a segmentação de cliente, que cliente é parecido com outro cliente? Ele vai olhar para características socioeconômicas do cliente, vai olhar para o perfil de investimento, vai olhar idade, né, histórico da conta, enfim, vai olhar para um profissão, vai olhar para um monte de características e vai dizer assim, olha, quando eu olho para esse espaço de características, né, é, eu sei que o João está próximo da Maria, mas ele está muito distante do José. Porque eles têm características, essas características no espaço de características, eles estão muito distantes, né? Nesse mundo de palavras, a gente não tem, a princípio, quais são essas características. Não são óbvias quais são essas características. A gente vai deixar o computador, o algoritmo, descobrir quem são as características, tá? Então, o que que a gente vai, qual é o objetivo? Eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero representar uma palavra como um conjunto de 10, 20, 30, 100, 300 características. Assim como o número de clusters, o número de características também é arbitrário, tá? Então, se você pensar no que tem de solução hoje aí de prateleira no mercado, varia entre 700, entre 300 e 1000, desculpa, 300 e 1000 e poucas características, tá? Essas características não são interpretáveis, mas elas vão ser criadas
pelo sistema, de maneira que, se nós analisarmos essas características, a gente vai conseguir separar palavras que são distintas, dependendo do contexto, e agrupar palavras que são similares, também dependendo do contexto. Tá? Então é isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Parece muito doido, parece uma grande mágica, parece um conto de fadas. Vocês vão ver que, na verdade, a solução é bem mais simples do que parece, tá? É, então, e é até uma solução natural, né? E que funciona relativamente bem. Né? Então, a primeira coisa que é importante é: não vamos tentar interpretar esses eixos, tá? Eles não vão ser interpretáveis. Ele é uma, é, um elemento abstrato matemático que vai atingir um propósito, que é conseguir separar as palavras. E a gente vai ver o que que a gente pode fazer com isso. E tem vários usos, tá? Desde tradução, desde autofill, desde bots, até criação de variáveis para prever inflação, que é um exemplo que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Tá? Ok? Então, o que que a gente quer fazer? A gente quer representar uma palavra é, por um símbolo discreto, né? Então, eu posso pegar uma palavra, imagina, o que que seria o mais simples? Eu vou pegar, eu tenho um vocabulário de dimensão V, 10 mil, 30 mil, 50 mil, 500 mil palavras no meu vocabulário. Esse vetor vai ser a minha representação vai ser uma sequência de zeros, todas as entradas zero nesse vetor de dimensão V, a menos de uma entrada, que vai ser igual a um. Então, por exemplo, a palavra banana vai ter um aqui nessa posição. A palavra maçã vai ter um aqui na primeira posição. Não necessariamente essas posições tem alguma ordem. Você pode botar tudo em ordem alfabética, enfim, não importa. O que importa é que no o que a gente chama de one hot vector, só vai ter uma unidade igual a um e todas as outras iguais a zero. Por que que é um e zero? É convenção, tá? Então, isso é o que a gente pode imaginar de que a maneira muito simples, sabe? Transformei uma palavra num bando de número, num bando de caracteres, que a gente tem um vetor desse tamanho de dimensão V. Bem, tem um problema aqui de cara. Todo vetor é ortogonal ao outro. Então, assim, eu não consigo dizer que um vetor está mais próximo do outro. Então, por exemplo, se eu fosse, pensa em duas dimensões aqui, que eu tivesse um zero e um e zero. Então, mesmo se a minha banana e minha maçã fossem juntas, eu ia botar uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Porque uma ia ter um valor um num eixo, zero no outro, e a outra ia ter zero num e um no outro. E todas as palavras iam ficar assim, iam ficar sempre. Eu ia ter um sistema de eixos, que ia ser a dimensão do meu vocabulário, e todo mundo estaria equidistante de todo mundo. Ou seja, essa representação não, não satisfaz os meus objetivos, ela não vai cumprir os meus objetivos. Eu não consigo juntar palavras que estejam próximas ou e separar palavras que estejam distantes. E eu não consigo nem botar contexto nisso. Tá? E aí é que é, vão entrar as novas técnicas de embedding, que é uma forma assim, como é que eu consigo encontrar um vetor de números, né, ou um conjunto de características, entre aspas, das palavras, que esse conjunto seja capaz de juntar palavra similar e separar palavra distante. Tá? Então, tudo isso vem.
dessa hipótese do Firth de 1957, que é a hipótese distribucional, né? Palavras que aparecem em contextos similares devem ter é, significados similares, né? Diga-me com quem andas, que direis quem és, né? Então é mais ou menos por aí. Então aqui você tem exemplos, aqui eu estou olhando a palavra banking, três extratos de texto, né? Que dão contexto, né? Então, esse contexto está representando, está dando informação sobre a palavra banking. Então, outras palavras que vão aparecer nesse mesmo contexto devem ter um maior grau de similaridade. Se eu pego palavras de outros contextos, contextos distintos a esse que a gente tem aqui, a gente vai ter são palavras que vão estar distantes de banking, né? Então, é esse princípio que a gente vai usar para construir esses embeddings, né? Essa forma de gerar esses vetores que vão descrever características das palavras, ok? Então, essa é a ideia. Então, vamos imaginar aqui um exemplo, né? Tem uma caipirinha, né? E você tem quatro contextos. Então, um copo de. E nesses quatro contextos, está faltando uma parte do texto. Então, você quer olhar para o contexto e dizer o seguinte: no meu vocabulário, quais são as palavras que seriam prováveis de estarem aqui nesse espaço vazio, né? No caso do que seria o texto original, seria uma caipirinha. Vão ter outras palavras que também vão ter uma probabilidade alta de estarem nos quatro contextos. Tem algumas palavras que podem estar com probabilidade alta de estar em alguns desses contextos, mas não em todos, tá? Então eu gostaria de olhar para o meu vocabulário e dentro do meu vocabulário saber o seguinte, olha, quais são qual palavras ou quais grupos de palavras podem aparecer em cada um desses contextos, em dois desses contextos ou em todos os contextos, tá? Então, essa vai ser a ideia. O que que é o contexto? É o grupo de palavras que está em torno do buraco aqui que eu tenho, do que está faltando, da incerteza. Eu não tenho essa palavra. O que que vai me dar contexto? O passado imediato e o futuro imediato. O que veio antes e o que vem depois. E é isso que a gente vai explorar para é, cole- é, preencher esse texto, tá? Então, onde a gente quer chegar? O objetivo final é descrever quantitativamente cada palavra, cada termo do nosso vocabulário. Esse é o nosso fim. Para atingir o fim, a gente vai ter que gerar uma máquina, assim como a gente gerou a máquina do LDA, tá? A máquina do LDA, ela no fundo, ela gerava texto também. Ela queria gerar textos o mais próximos do texto que a gente apresentou, do conjunto de texto que a gente apresentou para a máquina. Só que lá, a ordenação das palavras era completamente aleatória. Não tinha nenhuma, né, ordenação. Só queria dizer, a única coisa que era importante era dado o tópico. Uma vez definido o tópico, como as palavras apareciam dentro do tópico, tudo bagunçado, né? Eu não ia reconstruir um texto com encadeamento lógico dentro do tópico. Aqui, como na verdade eu tenho um objetivo mais ambicioso, eu não quero só
agrupar em tópicos, em um número, eu quero encontrar realmente similaridades de semânticas, né, entre palavras. A ordenação é importante. Então, aonde está essa palavra, né, e no contexto que está essa palavra, e isso tem a ver com o que está em torno do que a gente está olhando, onde está o vazio. Então, por exemplo, voltando o ponto da hipótese distribucional, né? Palavras que aparecem em contextos similares tendem a ter significados similares. Então, por exemplo, aqui eu tenho algumas palavras. Então, caipirinha, ela aparece em todos. Palavra loud, barulho. A glass of loud, claramente não. Tem que ter uma probabilidade mínima. Então é zero, não está nesse contexto. Everybody likes loud também não deveria estar no contexto. Don't have loud before you drive. You will make loud out of cachaça and lime. Também não. Motor oil. Glass of motor oils on the table. Pode ser. Everybody likes motor oil. Também não faz muito sentido, né? Choices. Você não pode ter um copo de choices. Você não pode. Don't have choices before you drive and make choices. Não. Mas everybody like choices, né? Você gosta de ter escolhas. Então aqui faz sentido ela estar aqui. É, wine, bem, para mim todo mundo deveria gostar de vinho, né? Então eu botei um aqui, não necessariamente, né? Mas enfim. É, mas ela poderia estar aqui, né? Então poderia ter uma probabilidade de aparecer aqui, mas não é feito de cachaça e limão, então claramente aqui é um zero. Então, no fundo, o que você quer é o seguinte: olha, eu tenho contextos, é, e eu quero encontrar no meu vocabulário as probabilidades de falar, de eu conseguir acertar quais palavras eu tenho que colocar, completar um texto. Então a ideia é o seguinte: eu vou achar essa representação matemática. Tá? O que que vai ser essa representação matemática? Vai ser um dos ajustes da máquina, né? Aquele ajuste fino que eu vou lá tentar equalizar a máquina para ela conseguir, dado o corpo de texto que eu apresentei para essa máquina, conseguir ser capaz de preencher buracos como esses em diferentes contextos, em uns contextos que aparecem ao longo do corpo de texto que eu apresentei para a máquina, né? Se essa minha máquina é capaz de fazer isso, eu consigo ajustar, né? Equalizar essa máquina, botar os ajustes corretos dessa máquina, e ela é capaz de preencher com um grau de precisão elevado esses buracos, significa que esses ajustes estão sendo capazes de identificar quem está próximo e quem está distante. Esses ajustes são exatamente o que a gente chama dos embeddings. É essa representação matemática, né, esse conjunto de características das palavras no meu vocabulário, tá? Isso vai ser exatamente o ajuste dessa minha máquina, ok? Então, é, como é que a gente vai fazer? A gente vai transformar que cada palavra é um vetor, tá? Eu quero que esses. Então, isso vai representar matematicamente num sistema de eixos, né? Só que não vão ser em duas dimensões, vão ser em múltiplas dimensões, e a gente vai encontrar essa representação ótima, tá? Então, a gente não vai usar o que a gente chama de representação esparsa, a gente vai usar o que a gente chama de representação densa. Então, cada característica dessa vai ter um valor real. Então, a gente pode ter de 50 a 300, né?
dimensões, por exemplo. Acho que depende muito do contexto. Eu vou mostrar um exemplo com 100 dimensões, mas, por exemplo, os embeddings que saem do BERT ou do chat do GPT da OpenAI tem mais de 1.000, tá? Então vai variar um pouquinho também em termos do que a gente entrega, do tamanho do vocabulário, né? Isso é importante, tá? Então, um exemplo, imagina que tem essas palavras aqui, que estão espalhadas no meu tabuleiro, né? É, e aqui eu digo o seguinte, olha, existe um conjunto de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove características, tá? Então, palavra employees está determinada por essas nove esses nove números. Então, essas são as entradas, tá? Não vamos interpretar cada um desses. Isso aqui não é uma proporção, não é uma probabilidade, não é nada. São números que podem tomar valores nos reais, tá? Então, isso é qualquer coisa. Mas eu gostaria que employees and employee, business, employers, né, tivessem essas características relativamente similares. E palavras que fossem tiverem fora de contexto tivessem essas características distantes, mais distantes. Que eu pudesse, então, tivesse uma forma de medir a distância entre essas duas palavras. Então, assim, é essa representação que a gente quer encontrar, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com o chamado Word to Vec, que é palavra para vetor, né? Então, só um trocadilho. Aqui foi uma das primeiras técnicas de embedding e de bastante sucesso, tá? Vocês vão ver que esses e-mails vão dizer, mas por que que eu quero aprender isso, né? Por que que a gente precisa disso? Deixa o autofill aqui funcionar sozinho. Bem, há duas razões. Uma, se você entender um pouco como é a ferramenta de AI que está na sua vida todo dia, de por que que o e-mail sugere uma palavra, como sugere o WhatsApp, como sugere uma palavra, mas também porque vocês vão ver que esses embeddings podem ter conteúdo informacional muito grande e podem servir como input do seu modelo de projeção de variáveis macroeconômicas, né? Ou ou projeção de retornos das empresas, né? Tem milhares de utilidades. Eu vou mostrar um exemplo hoje de um paper do BIS que foi lançado tem poucas semanas, que usa exatamente essa técnica para prever inflação da zona do euro, tá? Tem papers que estão pegando essas técnicas, aplicando aos financial statements das empresas, né? É, também para encontrar características, né, das empresas que possam ser utilizadas para otimização de carteiras, enfim, para uma série de atividades. Então, essa representação numérica de palavras a utilidade delas vai além de simplesmente completar o seu texto quando você está digitando um e-mail ou gerando um tradutor, tá? É, então, eu vou dar uma pausa aqui, saber se alguém tem alguma pergunta. Tem alguém com uma pergunta? O Oi, Fernando. Marcelo, tudo bem? Oi, tudo bem? Marcelo, eu queria te pedir, eu perguntar uma coisa, não sei se é o momento, você vai dizer. Você está usando muito coisas ligadas à economia, a, a finanças, coisas práticas. As máquinas que existem têm capacidade de fazer isso com relação
a sentimentos humanos, a afeição, ódio, essas coisas, elas fazem, têm essa capacidade também, são possíveis. E, e a segunda coisa que eu queria saber, se você pudesse, você está falando dessas máquinas, até que ponto, na concorrência entre os grandes que estão mexendo com isso, é importante a máquina em si? É só o poder de computação ou existem diferenças entre as máquinas? Então vamos por partes. Primeira parte, a gente, a gente não falou por enquanto de análise de sentimento, tá? É, isso é um outro tópico que a gente vai ver nas próximas aulas. Você consegue classificar o sentimento do texto. Então, é possível num texto, e aí, obviamente, em imagem também, tá? É, reconhecer se é um texto positivo, é um texto negativo, então dá para falar de tom, tá? Nem nas duas máquinas que eu apresentei aqui, que é o LDA, que é para tópico, e hoje, que é para os embeddings, elas são máquinas que vão falar sobre sentimento, tá? Elas estão falando mais de estrutura do texto, tá? Mas sim, é possível falar sobre sentimento. É, e as aplicações disso tudo vão além, de economia. Então, um exemplo, eu tive um aluno de mestrado, talvez um grande aluno de mestrado, o Leonardo Ladalardo, que na tese dele, por exemplo, esses exemplos que eu mostrei do Estadão, da Folha, tudo baseado, são oriundos da tese dele. Mas um dos capítulos da tese dele foi sobre Covid. Então, a ideia era, a gente queria verificar, né, qual de fato o impacto de mobilidade no número de mortes e casos de Covid. Só que essa é uma medida muito ruidosa. E como é que você vê a percepção das pessoas sobre mobilidade, sobre a doença? Então, a gente usou a análise textual, a gente usou a partir de notícias, né, sobre Covid, sobre mobilidade, sobre é, notícias sobre grupos violando medidas de restrição. A gente construiu, a partir de notícias de jornal, um índice de aderência da população para medidas de distanciamento social durante a pandemia. E isso a gente, na tese dele, do Leonardo, ele colocou num modelo exatamente para mensurar, né, se um aumento do distanciamento social de fato tinha um impacto em reduzir óbitos por conta da Covid. Enfim, a gente mostrou claramente que tinha exatamente o efeito desejado, né? Então, assim, tem muitas outras, as aplicações vão muito além de economia, né? Eu fico falando aqui de economia por causa do meu viés, mas as aplicações são muito mais gerais, tá? Quanto à diferença dos big players, né? Hoje, no que seriam as ferramentas que estão aí disponíveis, né? DeepSeek, ChatGPT, BERT, Finbert, Robert, tem duas coisas. Tem a capacidade computacional, obviamente, é uma briga para ver quem faz mais rápido, né? Tem o alimento que você dá para o modelo, né? O que que você entrega? Esses modelos eles têm que ser treinados com base em dado, com informação. O que que é? É tudo que está na internet, mas você vai dar livro também? Agora tem essa discussão aí de copyright, se pode colocar livro, não pode colocar livro, né? A gente está aprendendo o que que é o certo e o que é errado nesse mundo.
Então, eles diferem também na alimentação. Você tem né, o boi que come ração, tem o boi que come pasto, tem um que come um pouco dos dois, tem o bicho que é orgânico, tem outro que não é orgânico. É a mesma coisa aqui em termos do que você dá de alimento para essas máquinas. Então, isso diferencia. E três, diferencia a máquina em si. Quando eu falo máquina, para mim é modelo estatístico. Tem diferença dos modelos estatísticos. Apesar do princípio ser o mesmo, né? Então tudo começou assim como o Word2Vec, aí depois vai para os Transformers, que a gente vai ver, né? Tem um princípio básico, né? Pronto, todo carro tem que ter quatro rodas, né? Tem que ter uma direção, né? Agora, qual é o motor que você vai colocar, qual é o pneu, qual é a tecnologia que você vai usar, como é que vai ser a sua direção, qual é o sistema de ar-condicionado, né? Você vai lá e você vai ajustar o seu carro. Mesmo que você tenha carros comparáveis, né, de diferentes marcas, eles vão ter diferenças. Então, pensa no modelo como se fosse exatamente um carro, onde você está fazendo ajustes nesse carro, e você pode ter um carro que, para certas coisas, é melhor do que o outro, tá? Você pode ter um carro que tem mais potência, mas ele é menos confortável, né? Então, isso, é assim que a gente tem que ver esse mundo, né? Ok? Acho que o Obrigado. Maurício tá com a mão levantada para uma pergunta. Ô, Marcelo, obrigado. Duas perguntas aqui, na verdade. A primeira é com relação a quando você estava mostrando aqui o vetor do embedding, Uhum. mostrou aqueles valores, eu fiquei um pouco na dúvida do como é que eles medem a distância. Aí eu Não, fiquei na dúvida um se a distância. vetor unicamente não mede distância nenhuma. Não, não, não. Ah, Em tá. cima, Você tem mas que é por comparar com cima outro alto. vetor. Então, Mas a hora que vocês quiserem almoçar, então jantar, se você me fala você tudo isso, olha para tá? cá, ó, se eu pegar é, essa palavra aqui, ó, a maçã, ele vai ter um Aham, vetor que está apontando aqui, né, uma seta que está sim, apontando para cá. Se eu pegar outra seta que está apontando aqui para bananas e medir sim, a distância é pequena entre esses dois vetores. Agora, se eu pegar o vetor aqui da banana e comparar com o vetor do carro, olha a distância sim. entre eles. É Agora, por enorme. exemplo, quando você mostrou lá aqueles valores, por exemplo, Aqui, que vou botar estavam aqui. meio sem sentido. Aqui. Isso, exato. Isso aqui, se você olhar isso aqui para isso aqui unicamente, Uhum. não sei, não tenho a menor ideia do que é isso. Agora, se eu pegar Ah, esse vetor de employees e pegar o vetor de advertising, eu uhum. consigo medir nesse espaço de nove Ah, entendi. dimensões qual a distância entre eles. E eu consigo comparar a distância entre employees e advertising e entre employee e sponsors, por exemplo. Entendi. E a segunda pergunta nesse negócio todo também é como é que. Aí volta aquele exemplo que você estava dando dos seis. Do I like caipirinha, everybody Aqui, likes isso caipirinha. aqui. Isso. Porque, no fim das contas, a minha dúvida ficou como é que o modelo ele aprende também, ou você já coloca, você que estabelece, a gente que estabelece quais são esses valores que tem que ficar perto, então. Então, por Não, exemplo, ele vai assim, aprender. Essa é a beleza da história. Essa é a beleza. porque seria completamente. Ok, everybody likes loud, it doesn't make any sense, mas enfim, por alguma razão. Everybody Likes Motor Oil em comparação com sei lá o que, sei lá, Nuclear Oil, sei lá, enfim. Depende do contexto. Você levantou um Exato, ponto excelente. Você não tem. Tudo vai depender do do contexto. A contexto. probabilidade da palavra estar inserida aqui depende do contexto. Talvez aqui precisasse de mais coisa do outro lado, Isso, tá? E o modelo vai aprender e vai ficar claro agora como é que essa história funciona, tá? perfeito. Mas, mas
A, a gente não tem como. Imagina se você vai conseguir construir essa matriz de dados aqui para todo o seu vocabulário. Pois é. É impossível, é impossível. Então, a ideia é exatamente conseguir fazer com que a estatística diga alguma coisa para gente, né? Ah, ótimo. É, e no fundo, vai parecer um pouco duro o que eu vou falar, mas no fundo a gente continua contando feijão. Só que a gente está contando Uhum, feijão de uma maneira bastante esperta, tá? Porque a gente vai olhar a frequência, mas é assim, em vez de você contar o feijão incondicionalmente, você vai começar a contar feijão condicionalmente, uhum, tá? uhum, Então, você não conta feijão no espaço todo, você vai contar os feijões que estão numa determinada região, depois você conta o feijão que está em outra região, né? Então, você vai contando os feijõezinhos de uma maneira muito mais esperta, e aí você vai conseguir, no final da história, ter um panorama muito maior do que está acontecendo nesse corpo de texto que você tem. E outra coisa que é importante, os embeddings, essa matriz que está saindo, que vai sair do modelo, essa representação, depende do que você entregou para o modelo, tá? uhum. Então depende de contexto, depende dos dados com que você foi contar os seus feijões, Boa. tá? Então, vamos continuar aqui, senão a gente não termina. Então, bem, o que que a gente tem? Um texto é uma sequência de palavras. Primeira coisa que a gente tem que saber. Então, acabamos temos uma existe é uma sequência, é sequencial, tem uma ordenação, que nem uma série temporal, tem uma ordenação. Não são palavras que vêm de forma aleatória, tá? Então eu posso, por exemplo, tem uma frase "This course is boring", eu posso chamar de uma variável W1, vai ser a primeira palavra, vai ser this. W2 vai ser course, W3 vai ser is, W4, W4 vai ser boring, tá? Então, eu consigo representar, dar um nome matemático. Então, o que que é um texto completo? Um texto com T termos, né? Eu tenho essa variável W, que ela vai de W1 a WT, onde T é o tamanho daquele elemento de texto que a gente está tratando, que pode ser uma frase, pode ser um parágrafo, pode ser um livro, pode ser uma enciclopédia, tá? Então, é amplo o que a gente está tratando, tá? Para um corpo de texto, tá? Que, de novo, pode ser uma frase, pode ser o livro, pode ser o que a gente tem, o elemento textual que a gente tem, eu vou definir duas coisas: um alvo e um contexto. Então, imagina que eu tenha um fragmento de texto com Problems Turning into Banking Crisis as. Então, aqui eu vou dizer assim, olha, o meu alvo é into. Pensa no alvo assim como se fosse, naquele exemplo da caipirinha, o espaço em branco, tá? O que está vazio, o que eu não sei, por exemplo. E o contexto é o que está em volta, que podem ser a palavra imediatamente anterior e a palavra imediatamente superior. Podem ser duas palavras antes, duas palavras depois, três palavras antes, três palavras depois, 10 antes, 10 depois, tá? Isso, de novo, é um parâmetro que a gente vai ter que ajustar, tá? Mas eu tenho, num elemento de textual, então aqui eu tenho, no momento que eu disse into é o alvo, o contexto é um elemento, um fragmento de texto anterior e um fragmento de texto posterior, tá? Qual é a ideia do Word2Vec? Se você me der o contexto, eu te dou qual é a palavra. Ou você me dá o alvo e eu vou tentar acertar o contexto, tá? As palavras imediatamente vizinhas. Em geral, você vai olhar para duas a cinco palavras em torno
não vai além disso, porque senão o algoritmo se perde, tá? Então, realmente é uma vizinhança muito local daquela palavra-alvo, tá? Então, é isso que a gente vai querer fazer, tá? Então, a gente pode... Tem dois algoritmos, tá? Essas figuras são todas que estão aí na internet, assim, né? Para representar isso, assim. Você apresenta as palavras anteriores, deixa o buraco, e você quer projetar a palavra final. Esse algoritmo é chamado Continuous Bag of Words. Ou você dá a palavra-alvo do meio e ele tem que adivinhar o contexto. Esse é o skipgrams, que é o mais utilizado, tá? E é o que eu vou falar hoje para vocês, tá? Vocês vão ver que essa adivinhação aqui, não é bem assim que ele vai adivinhar, não. A gente vai construir um modelo de probabilidade bastante sólido, para a gente conseguir determinar o que está aqui no meio, né? Ou determinar o que está em volta, né? Então a gente não vai ter mágica, né? É, então o Continuous Bag of Words vai prever o alvo, o skipgram prevê o contexto, né? Comparando os dois, o skipgram ele é mais devagar em termos de treinamento do modelo para você achar é, o, as palavras, mas ele tem uma acurácia muito maior, tá? Do que o Seabold. Então é muito utilizado o skipgram, tá? Mas o Seabold também é, tá? Agora, aqui, o meu interesse, na verdade, não é interesse final hoje, nessa aula de hoje, não é necessariamente completar o texto. O que eu quero saber é qual é a representação numérica das palavras no meu vocabulário, tal que eu consiga gerar uma máquina que completa texto, tá? Porque a minha intuição é, se eu tenho essa representação matemática, significa que essa representação matemática é capaz de medir similaridades. E é isso que eu quero. Esse vai ser o meu produto de consumo hoje, tá? Então, qual é a ideia? Eu vou pegar uma determinada palavra-alvo, seja into, tá? Vou definir um contexto, que vai ser essa janela. Então, duas palavras anteriores, duas palavras posteriores, tá? E eu quero dizer o seguinte, olha, qual é a probabilidade, né? Dado que eu observei into como sendo o target word na posição T, então, uma vez que eu observei into na posição T, qual é a probabilidade de eu observar turning antes, na posição imediatamente anterior, problems, duas posições anteriores, banking na posição posterior, crisis na posição dois passos à frente, né? Duas posições à frente, né? E qual é a ideia? Bem, eu tenho into, que é minha palavra-alvo, e eu tenho todas as outras 500 mil palavras do meu vocabulário. Eu gostaria de ter uma máquina que, na hora que eu ficasse apresentando esse texto, né, ela atribuísse probabilidades para cada uma das 500 mil palavras do meu vocabulário de estarem nessas posições. Mas eu gostaria de palavras que tivessem fora do contexto, que essas probabilidades fossem muito baixas. E probabilidade e palavras que tivessem no meu contexto, que essas probabilidades fossem muito altas. Então eu quero acertar um modelo de probabilidade. O que que é um modelo de probabilidade? É um modelo estatístico, né? Um modelo probabilístico, estatístico, que vai me dar essas quatro probabilidades aqui, tá?
Eu vou apresentar uma palavra-alvo e eu quero que para todo o meu vocabulário ele me dê, para cada palavra do meu vocabulário, ele me dê essas probabilidades. E aí, o que que o método de autofill vai fazer? Ele vai pegar e vai botar as palavras com maior probabilidade nessas posições. Tá? Eu não estou interessado nisso propriamente dito, mas eu estou interessado nesse modelo de probabilidade. Porque é dentro desse modelo de probabilidade que vai estar a representação matemática das minhas palavras. Tá? Então, eu vou fazer. E como é que a gente vai ajustar a máquina? Eu vou ficar apresentando o texto para a máquina. Então, eu começo, olha, toma aí into. Então, eu tenho um into e apresento os contextos. Quero prover os contextos. Depois, eu vou andar uma unidade. Agora, eu apresento banking. Então, banking era contexto antes, agora é, é uma palavra-alvo. Eu quero medir as probabilidades das coisas que estão em volta. Aí depois eu vou andar mais uma vez, eu vou para crisis. Aí depois eu vou para S. E assim eu vou indo e vou percorrendo todo o meu texto, apresentando palavras-alvo, perguntando, me dá para o meu vocabulário, dá as probabilidades dos meus vizinhos. E eu vou fazendo isso e o Daqui vai. vai treinando, até você conseguir mapear de forma adequada todo o seu texto. Tá? Então, essa é a ideia. Como é que a gente tem que fazer isso? Bem, essas probabilidades vão depender de um vetor de Pagode. Vai ficar um pouquinho mais matematizado, tá? Mas acho que é um pouco importante para ver que não, aonde é que não, o que está fazendo, vocês veem que é puramente estatística, né? Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter esse vetor aqui de ajustes. São exatamente a caixinha de maldades lá que eu vou ficar mexendo no meu modelo para ajustar as probabilidades. E o que que eu quero? Eu quero achar os ajustes que maximize que as probabilidades sejam altas para exatamente essas palavras que aparecem juntas, tá? Eu quero que ele me diga assim, eu quero um modelo que diga que into e crisis tem que ter uma probabilidade lá enorme na hora que eu apresentar banking, tá? E a palavra pineapple meat tem probabilidades baixíssimas, tá? Eu não vou contar quem são essas probabilidades, eu vou deixar que o sistema ache. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai olhar qual é a probabilidade total sobre todos os elementos de texto que eu tenho. Então, eu estou percorrendo da palavra um até a teésima palavra, eu tenho essa sequência de texto. Olhando para todas as palavras que eu estou na vizinhança, e o que que eu quero? Eu quero maximizar essa probabilidade. Ou para quem já fez algum curso de estatística na vida, eu quero achar essa parametrização que vai minimizar o negativo da função de log verossimilhança. Ou seja, eu quero que você me gere uma máquina onde a probabilidade de eu gerar o texto que eu estou vendo seja a maior possível. Eu quero maximizar essa probabilidade. Eu quero estar mais próximo possível do texto que a gente está apresentando é, para o sistema, tá? Essa é a ideia. E aí, como é que a gente faz isso? Bem, mas que é essa caixinha de maldade aqui? O que diabo é esse teta aqui? Bem, eu vou definir dois vetores. O meu vetor lá de características, meus embeddings. Então, olha só, eu tenho dois grupos de palavra. Eu tenho a palavra que é alvo e tenho a palavra que é contexto, tá? Então eu vou ter um vetor aqui que eu não sei, eu desconheço, eu não sei que números são D números. D é a dimensão lá dos meus eixos, quantos eixos eu vou ter. Eu não sei quantos números eu tenho, tá? Isso aqui é desconhecido para mim, eu quero representar uma palavra-alvo por esse número, por esse vetor de números. Para todas as palavras que estão de contexto, eu tenho outro vetor de números, VJ, tá?
Então eu quero que a probabilidade, tá? É, do vetor da palavra próxima, né, que está próxima à minha palavra-alvo, né, vai ser dada por essa função aqui, isso aqui é uma coisa que está entre 0 e 1, né, que é uma exponencial da distância entre esses dois vetores. Então, quanto maior, esse daqui é o produto interno, né, na verdade, ele vai ser, ele é uma medida de distância. Se ele for zero, na verdade, significa que os dois vetores são ortogonais, né? Então, assim, vai, ou se estiver muito distante, vai ser -1. Então, se você tem vetores totalmente próximos, isso daqui é maximizado, né? Então você está o quê? Você está tomando a exponencial disso. Então você está aumentando a probabilidade. Então, se o vetor está próximo, vai aumentar a probabilidade de você observar aquela palavra junto daquela palavra-alvo. Então você quer que, se a palavra está de fato no contexto, você quer que essa palavra aqui tenha um vetor, uma representação matemática, e essa aqui é uma representação matemática, que quando eu apresentar esse contexto aqui, essa probabilidade dispara, tem que ir lá para 1, tá? E se eu apresentar uma outra palavra que não esteja nesse contexto, essa distância tem que ser enorme e essa probabilidade tem que ir lá para baixo. Então eu quero maximizar essas probabilidades. Então meu modelo é esse. Então o que que eu vou fazer? Eu vou achar esses vetores U e V para cada palavra no meu vocabulário, tá? Que maximize essas probabilidades. E o que vai ser o embedding? Vai ser só os vetores U, é o vetor alvo. O vetor de contexto, ele está entrando aqui só para ajudar a gente, tá? Agora, qual é o problema com isso? Extremamente complicado de otimizar, porque você teria que buscar simultaneamente tá vendo aqui, todas as outras palavras no seu vocabulário, muito custoso. Aí os cientistas da Google tiveram uma ideia genial, que é transformar o problema quase num problema de classificação, tá? Num problema onde você pega o seguinte, você vai olhar aqui de novo para esse caso, e eu vou pegar pares de palavras. Então, para uma palavra-alvo, eu vou pegar um par de palavras e vou dizer, ó, toda palavra que está no contexto, dedão para cima, exemplo positivo, significa, ó, essas palavras estão juntas. E palavras que estão fora do contexto, dedão para baixo. E o que eu vou apresentar para o modelo, para a máquina, vai ser um conjunto de palavras, de pares de palavras que estão rotuladas. Se forem duas palavras que estão unidas, aquelas duas palavras estão associadas a um rótulo positivo, um. Se são palavras que estão fora do contexto, recebe um rótulo negativo, zero ou -1, tá? No nosso caso aqui, zero. Então você tem vários pares de palavras e você tem rótulos, um, zero, um, zero, um, zero, um, zero. Bem, quem já estimou um modelo de regressão logística na vida, é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, o que que a gente tem? O target word funciona como um exemplo positivo quando está com elemento de contexto, e todos os outros, as outras palavras são exemplos negativos. E qual é a ideia? Você não vai precisar apresentar de cara todas as palavras do seu vocabulário. O que que você vai fazer? Então, imagina que eu tenho um texto aqui que está dizendo que eu vou pegar uma colher de geleia de damasco. Então, quais são os exemplos das palavras que estão no contexto? Então, vamos dizer que o meu target word é damasco, tá? Então, o meu elemento textual é a tablespoon of apricot jam. Então, as palavras do contexto recebem um rótulo 1, tá?
Então, eu tenho quatro exemplos positivos para essa palavra-alvo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um número K, 10, 20, 30, e para essa palavra eu vou gerar exemplos negativos. Ou seja, eu vou pegar qualquer palavra, vou sortear do meu vocabulário qualquer palavra, tá? E esses exemplos vai ser automaticamente rotulados como zero. Então, apricot and aardvark, para quem não sabe, aardvark é tatu formigueiro, tá? É, aulas de AI também são aulas de cultura animal. É, então, Damasco e tatu formigueiro zero, Damasco e mais zero, Damasco e where zero e por aí vai. Então, agora o que que eu tenho? Eu tenho para cada alvo nesse texto que eu estou percorrendo, eu tenho um bando de uns e um bando de zeros. O que que eu vou fazer? Eu quero assim, olha, eu vou construir um modelo de probabilidade, onde aqui eu tenho o rótulo, se é 1 ou 0. Então, a probabilidade do rótulo da palavra-alvo T no contexto C ser igual a 1, dado o alvo, o contexto, é uma função logística, onde tem como argumento o produto interno de dois vetores. O vetor de o embedding do alvo, né, multiplicado, né, o produto interno dele com o embedding do contexto. E eu tenho isso para cada palavra alvo. Como é que a gente acha esses vetores? Eu vou de novo maximizar o log da verossimilhança ou minimizar o negativo. Então eu vou percorrer para todas as palavras, todos os termos do meu vocabulário. Eu vou olhar para a probabilidade de y ser igual a 1, do meu rótulo ser igual a 1, dado que o C está de fato no contexto, né? A palavra que eu estou mapeando aqui, que eu estou olhando aqui, está no contexto, mais o log de um menos essa probabilidade para as palavras que não estão no contexto. Então, é uma regressão logística, digamos, com um twist, né? E o que eu quero encontrar no final do dia são esse conjunto de vetores. Então, na verdade, o que eu tenho é no final, meu resultado é uma matriz. Qual é a dimensão dessa matriz? Dimensão coluna é D, que é a dimensão é, do espaço de características, e as linhas é o tamanho do meu vocabulário, tá? E é isso que a gente faz, tá? E aí estima isso. E para que que a gente usa isso? Em que a gente pode usar, né? Por exemplo, o que esses pesquisadores do BIS fizeram nesse paper que acabou de sair. Eles pegaram os statements de press conference do Banco Central Europeu, tá? Todo, fizeram uma análise textual disso, pegaram o vocabulário desses statements, tá? Usaram o Word2Vec para achar os embeddings. Então, cada palavra desse vocabulário, eles fizeram um vetor. Aí, o que que eles fizeram? Eles tiraram a média desses embeddings para cada statement num determinado mês, tá? E eles usaram isso para prever a inflação, tá? Então, vou passar um pouco rápido aqui para a gente poder abrir para pergunta. Até na próxima aula eu posso voltar aqui um pouco, mas só para vocês terem uma ideia, é o seguinte: eles comparam isso com um modelo benchmark, tá? Então, eles usam o Word2Vec e usam outras ferramentas um pouco mais avançadas. Mas eles mostram que esse conteúdo informacional dos statements pode chegar em termos de ganho de previsibilidade da inflação um ano à frente, a quase 17% de ganho em cima do benchmark, né? E quando a gente olha para isso no período pré-Covid, chega a 30% de ganho um ano à frente. Então, assim, mas o que que você está dizendo? Você está extraindo alguma informação daquele texto, é difícil de interpretar,
Mas quando você transforma aquela maçaroca de palavras em número e você avalia a evolução desses números ao longo do tempo, você está dando aí conteúdo, que palavras estão aparecendo naqueles statements, né? Então é como se você estivesse extraindo ali, olha, você está procurando essa codificação de palavras, palavras que estão aparecendo juntas, então você está dando como se fosse um conteúdo, você está resumindo num índice o conteúdo informacional dos statements do Banco Central Europeu. E isso tem um ganho em, por exemplo, previsão de inflação, tá? É, então, eu vou abrir aqui para perguntas, para a gente ter uns 5 minutos finais de perguntas, e eu volto a essa aplicação mais para frente. Mas essa é, então, a ideia do que eu tinha para apresentar hoje. Se alguém tiver alguma pergunta. Ninguém tem pergunta. Tem uma pergunta aqui é, no Q&A. Marcelo, fiquei na dúvida se nesse caso uma limitação é sempre a necessidade do modelo ser alimentado com uma nova literatura, já que o contexto pode mudar ao longo do tempo. Isso é uma excelente pergunta. Por exemplo, nesse caso da inflação aqui do BIS que eu mostrei, eles treinaram só com os statements do ECB, tá? Eu acho que vai muito do que você quer que o modelo faça, o que que você está querendo extrair daí, né? Então, tem embeddings já pré-treinados, que o BERT, o da OpenAI, eles foram treinados com um conjunto enorme de dado textual e esses embeddings são refinados de tempos em tempos, né? Nesse caso do ECB, eles restringiram aos statements e a cada novo statement eles retreinam modelos, eles encontram novamente os embeddings, tá? Então, assim, é fato, tem que ser realimentado, sim, senão a informação não anda, né? Ela para, tá? Maurício, você tem a pergunta? Ô, Marcelo, uma dúvida que eu fiquei aqui também é com relação, a gente estava falando, por exemplo, na aula passada de tirar então todos os pontos, né, e pontuação, etc e tal. Mas, enfim, em português, por exemplo, a interrogação faz diferença. No inglês, a ordem das palavras é que dá esse contexto também da pergunta. E aí, isso vai fazendo diferença também na Vai, ordem em vai. si? Então você Então, não por exemplo, pode uma casa misturar grande, inglês uma com grande português. casa. Um modelo que foi treinado em português, você não pode usar para usar em inglês e vice-versa. E aí, como é que ficamos nós, por exemplo, no Brasil, que a gente fala que a ata foi rock? Você vai ter que treinar com. Se você está querendo analisar na hora que você treinar, que você vai usar o vocabulário que apareceu nos relatórios. Então, você tem um relatório, Exato, tem lá, rock apareceu, tá no seu vocabulário, entrou no seu vocabulário expandido. Tá? entendi. Então, pode não tá, não vai aparecer num embedding que foi treinado com os livros do Machado de Assis. Uhum, Então, isso é importante. É muito importante qual é a comida que você dá para o boi. exato. Tá? Ok, obrigado. Então, o Vitor tinha uma pergunta sobre o que que era o placebo naquela tabela. Eles criaram umas variáveis que não tinham nenhum poder preditivo, só para ver é, se realmente não aparecia nada, só para ver se eles não estavam só tendo um resultado completamente espúrio. Isso que era o placebo. Mas eu vou voltar a isso na próxima aula, rapidinho, no Ô, início. Marcelo, só para concluir com uma pergunta muito básica. O que quer dizer exatamente treinar um modelo? Estimar parâmetros. Quando você roda uma Você- regressão e você estima o modelo de uma regressão linear, você treinou uma regressão.
Mas eu treino o modelo com um Dado. conjunto de. Não, não, eu- Você apresenta dados e você tem uma função objetivo que em geral você quer maximizar. Então, no modelo de regressão linear, você está, na verdade, minimizando a soma do quadrado dos erros. E você quer achar quais são os ajustes daquela regressão que te dá o menor erro quadrático possível, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu quero achar os ajustes do modelo que vai me dar a maior probabilidade de eu acertar as palavras em volta de uma palavra-alvo, tá? Ok? Então, acho que por hoje é isso, né, gente? Obrigado aí pela participação. Vou interromper a gravação aqui.